Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, esse episódio 165 do seu programa falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do iTunes, Spotify, do Deezer ou do SEC, que você, se vacilar, vai levar também. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana, e vamos para mais um episódio pós-jogo deste programa, esse episódio pós-vitória, o que é sempre um momento delicioso desse programa, para a gente comentar o que aconteceu nesses Steelers e Broncos. Eu tenho a presença de Kaique Tomia de volta com a gente. Tudo bem, Kaique? E aí, Danilo, tudo bem? Mais uma vitória, né, Danilo? Para começar bem a semana, para começar o programa animado, todo mundo feliz, sem ter que ouvir, assim, muita corneta dos colegas. É do jeito que a gente gosta. Apesar de nossa vitória, eu espero que tenhamos uma dose satisfatória de corneta nesse episódio, principalmente pela presença deste homem pressionado por Bud Dupree, Caio Melo. Seja bem-vindo a mais um programa, Caio. Muito obrigado, Danilo. Olá, pessoal. Sempre bom estar de volta aqui falando ainda mais de uma vitória dos Steelers, mas apesar de toda a pressão dessa defesa maravilhosa, ainda vai ter um pouquinho do que falar, uma cornetinha sempre sobra. Este homem cercado de razão, porém cercado de clubismo ao mesmo tempo, porque é assim que a gente rola. Ricardo Rezende, muito boa noite, chefia. Boa noite, pessoal. Uma satisfação estar aqui com todos vocês, os amigos da mesa, amigos ouvintes. Primeira vez que os Steelers começam a temporada 2-0 desde 2017. Faz tempo, então vamos aproveitar. Apesar de tudo, né, que a gente viveu ontem, uma vitória é uma vitória. Então vamos aproveitar. E o lema desse perfil até então na temporada é a corneta liberta. Então libera tudo aí, Danilo, por favor. É isso, então, tendo em vista que estamos preparados para a corneta, a gente vai começar soltando a corneta mesmo, fazendo a corneta soar, embora eu precise dizer, por protocolo desse podcast, que iremos comentar tudo o que aconteceu nesse jogo de domingo no Heinz Field com Pittsburgh Steelers 26, Denver Broncos 21. E se você, amigo ouvinte, está estranhando que eu falo o time da casa primeiro, é só porque o Pro Football Reference me apresenta assim e eu não misturo. Mas o jogo foi em Pittsburgh, no Heinz Field, a nossa estreia de temporada, e também pela primeira vez em muito tempo, como a gente reforçou no nosso programa pré-jogo, um estádio vazio, porque os protocolos de Covid não permitem a entrada de torcedor. Mas vamos soar a corneta aqui sim. Então deixa eu começar com você, Ricardo. Já comece soando a corneta e me traga um destaque negativo dessa partida. Minha Nossa Senhora, que responsabilidade liberar a corneta desse episódio. Mas vamos lá. Na semana passada eu já havia comentado sobre esse ponto, falei lá no Terrão, no nosso canal do Telegram também, que não foi só a primeira semana, esse pessoal ainda tá encontrando ritmo e tudo mais, acontece, mas ontem também causaram um pouco de dor de cabeça e eu tô apontando pra secundária, que tinha tudo pra ser uma das unidades mais sólidas do Steelers dessa temporada. A gente sinceramente não viu um bom jogo do Joe Hayden, apesar da interceptação, foi mais sorte do que outra coisa, o Cortland Sutton não fez a recepção. O Edmunds sendo o Edmunds, não preciso nem falar nada sobre ele, apesar do sec no final do jogo que basicamente deu a vitória. O Edmunds novamente sendo o que a gente já conhece dele, e incrivelmente eu acredito que seja a primeira vez que eu vou estar citando o nome dele aqui, é o Minkah Fitzpatrick num aspecto um pouco mais negativo, embora eu tenha uma teoria por trás do que o Minkah Fitzpatrick não tenha feito um bom jogo nesse último domingo. No sábado, o Ryan Clark, analista da ESPN, ex-jogador do Steelers, foi dupla do Troy Polamalu por muitos e muitos anos, campeão de Super Bowl em Pittsburgh e tudo mais, levantou um questionamento no Twitter que eu achei super válido sobre o Minkah Fitzpatrick, de como é que o Steelers consegue aproveitar melhor o talento do Minkah Fitzpatrick sem ser só cobrindo o fundo do campo, porque isso a gente já sabe que ele domina. Como é que a gente consegue envolver mais ele ali
ali dentro do box, ou alguma coisa nesse sentido. Em alguns momentos no jogo contra o Giants a gente já viu isso acontecendo, ele um pouco mais avançado, e aí quem desceu para a cobertura foi o Hilton e o Sutton. E ontem eu tive a sensação que ele também estava um pouco mais livre, estava com um pouco mais de liberdade para jogar, e eventualmente a gente viu alguns buracos lá atrás na defesa, foram big plays cedidas e tudo mais. A gente viu o Minkah Fitzpatrick dando alguns tackles do open field, enfim, se arriscando um pouco mais para frente. E aí o Steelers vai ter que de fato encontrar um equilíbrio nisso aí. A gente tá deixando a secundária um pouco desguarnecida. A gente viu o Courtland Sutton com uma grande recepção em cima do Joe Hayden, por exemplo. A gente viu momentos do KJ Hamler e do Jerry Jeudy também na secundária. Não vou afirmar 100%, porque não dá pra ver a câmera de trás do All 22 pra poder afirmar isso, mas tô achando o Minkah Fitzpatrick um pouco mais livre pra poder ficar rodando pelo campo, e isso eventualmente tá gerando mais alguns buracos na secundária. De toda maneira, eu diria que o Minkah Fitzpatrick, o cheque negativo aqui. Caio, essa inclusive é uma pergunta sobre secundária entre vários ouvintes, e aí alguns tocam no ponto Terrell Edmonds, alguns tocam inclusive no ponto Minkah Fitzpatrick, se é a hora de soar a corneta. O Filipão B, Luiz Tavares, Jonathan Jacob, Hodson Aleio, Rafa Milton, todos perguntam pela secundária. Deu pra ver realmente um desempenho até alto dos recebedores de Denver. Deixa eu puxar aqui pra você. KJ Hamler, 3 recepções, 48 jardas. Courtland Sutton, 3 recepções, 66 jardas. Jerry Jeudy, 4 recepções, 62 jardas. Noah Fant, 4 para 57, mais Tim Patrick, 2 para 24, Deshaun Hamilton, 1 para 5. Embora muitos desses passes tenham sido errados até pela presença de Jeff Driscoll e não de Drew Lock no jogo. Qual é a tua avaliação da secundária nessa partida? Eu não seria muito rápido em julgar mal a secundária nesse jogo. Eu acho que a defesa como um todo, inclusive, o Steelers chegou com um gameplay completamente preparado para um ataque aéreo muito forte, que seria aí liderado pelo Drew Lock, preparado para ali ir bem em blitz contra ele e defender de uma maneira mais conservadora até no jogo aéreo. E foi isso que a gente viu ali naquele primeiro e segundo drive com o Drew Lock em campo. E a partir do momento que entra o Jeff Driscoll, muda muita coisa no jogo, sabe? Porque apesar dos Steelers até ter jogado contra ele ano passado, quando ele estava no Bengals, o Driscoll é um cara que tem até certa mobilidade, costuma ser um pouquinho mais do pocket e ir para mais scrambles. Pelo menos foi o que a gente viu isso no ano passado, quando ele estava lá no Bengals. E na partida de ontem, ele simplesmente parecia o Drew Lock em campo. E o Steelers não estava pronto, a defesa não estava pronta para jogar contra o Jeff Driscoll, que foi ontem à tarde, né? Então eu acho que é muito cedo pra gente fazer uma análise específica sobre a secundária. Talvez o jogo do Giants mostrou um pouco mais, mas ainda assim foi um gameplay muito voltado para o Saquon Barkley. Tinha muito jogador no box, muito jogador fazendo leitura no segundo nível, do segundo nível para o primeiro nível. Então eu acho que é muito precipitado falar mal da secundária agora. O que a gente pode falar é que o Terrell Edmonds, como sempre, não vem sendo um destaque positivo. Eu achei que ele não fez uma partida como vinha sendo nas últimas do ano passado e como foi contra o Giants. Eu acho que ele teve até um destaquezinho ok nesse jogo. Eu acho que algumas jogadas ele conseguiu acompanhar bem quem ele estava marcando. Eu acho que teve um third down no Melvin Gordon que ele esteve muito bem na marcação. Teve outro third down também com o Melvin Gordon, ele conseguiu fazer um tackle assistido. Enfim, ele não fez das suas piores partidas, diria até que foi uma das menos ruins que ele fez com a camisa dos Steelers, e aquele sec lá no final do jogo foi importantíssimo para selar a vitória. Mas quanto ao que Ricardo falou até do Minkah, eu tô percebendo isso, que o Steelers está tentando usar o Minkah de várias maneiras possíveis aí, de ser um pouco criativo com ele no campo, só que eu sinto que isso está sendo uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que a gente pode estar ganhando com o Minkah, fazendo várias funções no campo, a gente pode estar perdendo muito no jogo defensivo aéreo da gente, porque o Minkah, ele é simplesmente fantástico defendendo o meio do campo, sendo justamente o que Ricardo falou, o center field dele, ele defendendo ali o meio do campo, ele é simplesmente fenomenal, e a gente viu no passado, ele não teve a quantidade de interceptações e de passes desviados à toa,
no ano de 2019, porque essa função é onde está o melhor rendimento dele, é onde ele faz melhor, onde ele faz as coisas acontecerem. Ele pode ser muito bom em outras áreas e a gente pode utilizar ele para outras áreas, sim, contanto que a gente tenha jogadores capazes de cobrir ele no que ele não estiver desempenhando como função. E o Terrell Edmunds não é um cara que pode dropar na cobertura e defender eventualmente o meio do campo, ou então espaços, ou então cobrir costas de cornerbacks tão bem quanto o Minkah. A gente sabe que ele não é capaz disso, a gente sabe que ele é, no melhor das hipóteses, um box safety que vai conseguir ajudar a finalizar as jogadas, graças ao seu potencial físico, mas ele não é o cara para defender o nosso jogo aéreo, a gente sabe disso. E a gente não pode estar confiando no Terrell Edmunds, e pelo que eu consegui ver do pouco que a gente teve do jogo de segunda e do jogo de ontem, o Cam Sutton e o Mike Hilton, por mais que eles sejam bons desempenhando no slot, por mais que eles sejam bons corners, até o Cam Sutton jogando no outside já foi muito bem, eles não conseguem ter a mesma noção que o Minkah fazendo ali a defesa do meio do campo. Não conseguem. Muitas vezes até a gente tá vendo eles conseguindo fazer o tackle muito bem feito na jogada, parando jogadas no campo aberto, mas não tá conseguindo até criar a questão do respeito dos times adversários, não lançarem bomba no fundo do campo. Você olhar pro fundo do campo, você vê que tá lá o Cam Sutton ou então o Mike Hilton, que com todo respeito é um anão e não é o Minkah Fitzpatrick, você vai lançar a bola. O Courtland Sutton vai cair nesse tipo de cobertura, ele vai cair com a bola recebida de 10 vezes quando ele conseguir queimar o nosso corner. O Hayden não é um cara mais muito rápido, ele já não tá com a idade já um pouco mais avançada, ainda é muito bom, mas não é a dele estar cobrindo um wide receiver do início até o final do campo. A gente vai ser queimado. A estratégia do gameplay defensivo tá muito boa pro front seven, mas tá muito ruim pra secundária. Então eu acho que o Steelers vai ter que achar um balanço e um equilíbrio entre a secundária e o primeiro nível, que eu acho que inclusive já encontrou nas primeiras posses do jogo do jogo contra o Denver. Nas primeiras posses ofensivas do Denver, o Steelers se comportou muito bem defensivamente. Inclusive, eu vi que o jogo terrestre do Denver estava entrando justamente porque o Steelers estava se preocupando muito com o jogo aéreo do Denver. O Melvin Gordon conseguiu excelentes corridas no início do jogo, porque o Steelers não estava com toda aquela pressão contra o jogo corrida adversário como fizeram com o Saquon. E a partir do momento que o Drew Lock é sacado, e foi uma belíssima jogada, e essa é a defesa dos Steelers que a gente se acostumou a ver em 2019, e eles perdem a bola e o Lock sai do jogo, muda completamente. A gente voltou, inclusive, para um gameplay parecido com o que foi contra o Giants, parando mais o jogo corrido e sempre tendo de olho no quarterback adversário para uma jogada, um eventual scramble, ou então um draw, uma corrida curta, porque o Driscoll, até ano passado, tinha sido um quarterback que saía muito do pocket. Então o Steelers teve essa dificuldade de lidar com o Driscoll. Eu acho que isso acabou atrapalhando bastante o gameplay defensivo. E obviamente uma questão que a gente tem que levar aqui, é um fator muito importante, é que a defesa ontem cansou de jogar. O ataque não esteve bem ontem, a defesa ficou muito tempo no campo, cansou, e isso resultou com que a gente ficasse mais tempo com dificuldade de tirar o ataque adversário do campo e mais tempo com jogadores que não são playmakers no campo. Isso atrapalhou bastante a partida de ontem. Mas, no geral, eu ainda não avalio a secundária como mal. Eu quero ver uma partida mais sólida contra um ataque mais estudado, com um gameplay mais sólido, que não foi contra o Giants, por exemplo, que era um jogo 100% corrido para ser anulado, para poder dar uma opinião mais concreta sobre a secundária. Perfeito. Já aproveita e deixa o teu destaque negativo. Eu já comecei meu destaque negativo, vai justamente pro ataque, né, pro Randy Fitchner, mas mais especificamente pro ataque terrestre. Eu acho que o Ben fez uma boa partida ontem. Uma coisa que me incomodou muito foi o fato de que o Ben lançou 42 vezes a bola. Foram 41 ou 42? Não tenho certeza, mas lançou bastante. 41. Foram 41 vezes que ele lançou a bola, e isso não é bom. Big Ben é um cara que voltou de uma lesão seríssima no cotovelo direito do braço lançador. A gente não quer que o quarterback que voltou de uma lesão seríssima no cotovelo direito do braço lançador esteja lançando 41 vezes a bola no jogo. Isso aí tá erradíssimo. Eu não sei se isso veio muito do Ben. Eu acho que não, acho que veio muito do Randy Fitchner, porque a gente já viu em 2018 que o ataque
é um ataque mais pass-oriented, né, que eles chamam, que é menos jogo corrido, e isso me incomoda porque ele passou a ser assim em 2018 quando o Conner machucou, mas antes do Conner machucar era um ataque que sabia correr com a bola e sabia forçar os seus running backs a correr com a bola, forçar a bola nos seus running backs. Eu acho que o James Conner é um cara que tem um potencial muito grande, que saudável ele vai causar muita dor de cabeça nas defesas adversárias, mas a gente tá tirando o fator do jogo corrido do ataque dos Steelers, porque Randy Fitchner não corre com a bola em first down, a gente tá passando em praticamente todos os first downs, não corre com a bola no second down curto, não corre com a bola no third down curto, e na goal line ontem a gente insistiu de correr com a bola com o Conner. Uma das posses foi touchdown, dentro da linha de 5, a outra das posses a gente não conseguiu touchdown, terminou no field goal, foi justamente no turnover que a gente se esforçou na interceptação de Joe Hayden. Então, a gente precisa ver mais do Conner, ou sei lá, do Ben Snell, mas a gente precisa mais de jogo corrido. Se a gente não abrir espaço para o jogo aéreo com o jogo corrido, isso vai dificultar para a gente lá na frente. Tem que usar mais James Conner, tem que usar mais Ben Snell, tem que insistir, até porque a cultura dos Steelers é uma cultura de futebol americano de smash mouth. Quando a gente tinha esse ataque com Le'Veon Bell, a gente empurrava a bola no jogo corrido na goela de todo mundo. Por que James Conner não pode fazer isso? Eu sei que Le'Veon Bell é muito mais qualificado até no jogo aéreo do que James Conner, mas James Conner é capaz. Ontem ele mostrou que era capaz. No final do jogo ele selou a vitória pra gente. Em um drive sensacional. Ele podia ter anotado no touchdown de 80 jardas, sei lá, faltou gás no final. Ele não tá 100%. Mas, pô, vamos usar o cara que é uma excelente arma. Passou da hora, assim. 2019, ok, ele teve lesionado, a gente tava com muita dúvida. Final de 2018 ele lesionou. Mas vamos voltar a usar o nosso running back. O Randy Fitchner tá vacilando muito nisso. Isso tá chegando a ser irritante o quanto a gente passa a bola desnecessariamente, coloca Big Ben em risco ao estar passando 41 vezes no jogo, pelo menos ao meu ver. Eu quero que ele passe menos e com mais eficiência, e que o jogo seja menos focado nele, com ele apanhando menos em campo, menos dropbacks, mais handoffs. E, obviamente, aproveitar que o Conner está num ano de contrato, que ele quer mostrar serviço, e vamos usar, vamos encher ele de toque, vamos botar a bola na mão dele 25 vezes no jogo. Ontem foram 16 carregadas pelo Conner. Isso aí não pode ser assim. Não é assim que a gente vai ter um ataque balanceado, não é assim que a gente vai deixar nossa defesa fora do campo, que foi um dos motivos que a defesa cansou, foi pelo fato de a gente não ter jogo corrido e não queimar o relógio. Então tá faltando isso no Randy Fitchner, já foi uma crítica no passado e pelo jeito vai continuar sendo esse ano. Isso, Kaique, vários ouvintes me tocaram no ponto jogo corrido, o Rafa Milton, André Luiz, Léo Biller, Fabiano Mossato, o @Caio Mais Levanto, o Deco FB até pergunta até quando a gente vai ter Randy Fitchner, só que para um jogo que a gente esperava que a gente fosse usar quem tava com a mão quente, que nesse momento era Ben Snell, depois claro, do Conner sair machucado contra o Giants, a gente viu não só Conner voltar a ter muito mais snaps, como o jogo corrido ficar bem esquecido. Como é que você viu esse fator do nosso time? Pois é, né? Foi um fator que pegou todo mundo de surpresa, né? O Conner, ele retornando dessa lesão, felizmente, né? Ele retornou, não foi nada grave, mas a gente esperava mais toques pro Snell depois da grande partida que ele fez diante do Giants. Não foi isso que a gente viu, como o Caio mencionou, 16 carregadas para o Conner, apenas 3 carregadas para o Snell e nenhuma para o Anthony McFarland Jr., que foi ativado pela primeira vez nessa segunda semana. Então, isso impacta nosso jogo de várias maneiras. O Caio falou bem a respeito disso anteriormente. A gente não correu o suficiente, a gente está forçando um cara que operou o braço lançador há pouco tempo a lançar 40 bolas no jogo. Isso influencia também, né? O nosso ataque às vezes não está produzindo como poderia no jogo aéreo. Faz com que a defesa volte mais rápido para o campo, jogue mais tempo, cansa. A gente viu isso diante do Giants, né? Felizmente aquela big play do Cam salvou ali a gente, porque a gente foi empurrado o campo inteiro, porque a defesa estava nitidamente cansada. A gente chegou a jogar alguns snaps com uma defesa mutante ali, com uma formação muito bizarra que ninguém entendeu nada. Dessa vez foi a mesma coisa, a gente estava sendo empurrado ali porque a defesa está cansando. Então, assim, a gente precisa balancear melhor esse jogo, e não faz sentido uma OL boa como a gente tem, né? A gente já viu que mesmo com o novato Dodson jogando na OL nessa partida, a OL remendada em alguns pontos, a gente já viu que essa OL é boa, que ela consegue abrir os espaços necessários para corridas. Não faz sentido a gente correr tão pouco com a bola, especialmente num jogo onde a gente está ganhando, que a gente estava ganhando por 2 posses de bola. O colega aí, o Ricardo, mencionou anteriormente também, a gente fez ali uma sequência de mais de 10 passes seguidos, sendo que não tinha a menor necessidade. Então, assim, parafraseando o Caio, tem que usar o Conner, tem que colocar a bola na mão dele, do Snell, do McFarland. A gente tem que fazer esse jogo terrestre entrar, a gente tem
tem que estabelecer o nosso jogo terrestre, porque ali na frente isso vai fazer muita diferença. A gente sabe que você tem que balancear melhor o seu jogo, porque senão fica muito previsível. E aí a gente já viu que pode acontecer às vezes se o Big Ben acabar tendo um dia ruim e um momento decisivo, isso pode custar a gente aí o destino da temporada. Ainda nesse assunto que os amigos citaram, uma coisa que a gente tem muita dificuldade desde quando o Randy Fichtner assumiu como coordenador ofensivo é que o ataque dos Steelers não tem uma identidade. É um ataque desorganizado, não é nem um pouco criativo, são as mesmas chamadas sempre, como o Caio falou, lança um passe na primeira descida e na segunda para 10, uma corrida pelo meio que ganha 3, 2 jardas, bota o Big Ben em uma situação de terceira para mais 7 jardas, e aí um 3 and out, e a defesa volta pro campo, a defesa fica cansada e repete o ciclo. Ontem, situação de terceira descida pro Steelers foi 2 de 12 só, pra você ter noção. Muito ligado a essa falta de uma identidade ou de não ter um plano de jogo muito bem estruturado. A gente viu na segunda bons flashes até da equipe usando end around, usando jet sweep, usando motion. Já diminuiu ontem, botando o Big Ben lá no shotgun muitas vezes. Para ter noção, que o Kaique comentou agora há pouco, a gente estava conversando antes de começar o episódio, o Steelers teve um momento da partida que lançou a bola 16 vezes consecutivas, ganhando por 2 posses de bola. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, não existe nenhum ataque do mundo que vai fazer isso, é só o Randy Fichtner que vai chamar 16 chamadas de passe consecutivas com a equipe ganhando. Hoje de tarde eu estava no Twitter lembrando a partida que a gente teve contra o Los Angeles Chargers há alguns anos atrás. E eu nem tinha reparado, mas durante o jogo foi até destacado que o Steelers só tinha perdido um jogo desde 1987 no Heinz Field, quando estava perdendo por 14 pontos no intervalo, que foi justamente esse jogo contra o Los Angeles Chargers. Eu fui recuperar um número daquela época que o Ryan Scarpizio, um assessor de imprensa do Steelers, publicou. O Steelers virou aquela partida ganhando por 23-7. Tava 23-7 no intervalo esse jogo. E no segundo tempo, o Steelers só correu 6 vezes, abandonou o jogo terrestre. Quando a gente olha para aquela temporada de 2018, fica um pouco mais grave, porque foram 4 partidas que a gente ou tava ganhando ou tava empatando no intervalo e que veio a perder e que abandonou o jogo terrestre no segundo tempo. Contra o Chiefs, a gente chegou empatando aquela partida contra o Mahomes. A gente só correu 7 vezes no segundo tempo. Contra o Ravens, teve um jogo que a gente só correu 4 vezes no segundo tempo. Contra o Broncos, que a gente perdeu no finalzinho, aquela interceptação do Shelby Harris na linha de gol. A gente só correu 8 vezes e contra o Chargers só correu 6 vezes. Foram 4 derrotas. Seria mais uma agora em 2020 ontem. Foi por pouco que a gente não perdeu. Levantou o muro no final do jogo, tinha um quarterback reserva e a gente conseguiu vencer. Mas é inexplicável isso. O Steelers não consegue nem encaixar o play action. Foi o time que menos usou play action. Não sei se o dado tá de ontem ou só da temporada, mas de toda maneira, um espaço de apenas 2 jogos. Só usou play action 12% das jogadas. É o menor da NFL. Então, assim, o ataque é um ponto de preocupação que, de fato, levanta e aí a gente acaba dependendo do que a gente não tinha ano passado, que é de grande jogada do Big Ben. É aquele passe maravilhoso, espetacular pro Deontay Johnson, é aquele passe maravilhoso pro Claypool anotar touchdown de 84 jardas, vai dependendo de flashes do Big Ben. Um dia que ele não estiver bem, como o Kaique falou, vai ser difícil pra gente vencer ou querer que o ataque faça algo. Então, o ataque, sem sombra de dúvidas, não diria o ataque, mas Randy Fichtner é um ponto de muita atenção. Ô Ricardo, tu lembra de algum play action nessas 2 primeiras rodadas, assim, uma jogada positiva de play action, que foi, essa jogada aqui deu certo, foi um play action? Eu não lembro de nenhum, e o Steelers com o Le'Veon Bell, até naquela primeira temporada, quando o Conner assumiu, quando o Le'Veon ficou de holdout, o Steelers usava pra caramba o play action, pô, com o Conner correndo muito bem com a bola. Tipo, isso sumiu. Foi apagado do playbook do time, a aba de play action. Aquela paradinha do Madden, a aba de play action, deve ter 2 jogadas do Randy Fichtner, porque não tem, pô, sumiu. Você lembra de alguma, Ricardo? Você quer comentar ou a gente segue? Foi uma pergunta retórica, não lembro. Realmente não lembro. Agora, screen eu lembro do jogo todo. Play action, não lembro de um assim. E o screen mais mal desenhado, o design dos screens são as piores da NFL, né? Porque todas são
com a OL mal posicionada, parece que não treina, assim. Não sei, as screens do Andy Fitchner nunca foram boas. Tá, então cornetamos a secundária, cornetamos o nosso ataque, especialmente o ataque corrido. Vocês querem cornetar mais alguém? Mais algum destaque negativo? Acho que o pessoal já tocou nos dois principais pontos aí, que foi a organização do ataque para essa partida, né? Com essa falha em equilibrar melhor o jogo. E nossa secundária que, bom, apesar de não ter entregue o pod nas duas primeiras semanas, ainda acho que dá para segurar um pouquinho a corneta. Dava só um toquinho só na corneta, né? Não precisa aprofundar ainda. Eu só tenho um, mas é só pra gente também dar um pouco da noção do jogo de ontem, das faltas. A gente deu 6 first downs de falta para o Broncos. Algumas chamadas muito questionáveis, obviamente, e até alguns jogadores do Steelers foram nas mídias sociais falar que venceram 2 adversários, o juiz e o Broncos. Eles foram chamadas bem questionáveis, de fato, em alguns momentos. Mas só isso, acredito que do lado negativo a gente tenha tocado em todo mundo. Perfeito, então vamos pro positivo. Você quer começar, Kaique? Bom, dos pontos positivos a gente tem alguns consideráveis aí que a gente pode falar. Na semana passada eu destaquei nossa defesa e a dominância. Não foi diferente essa semana, mas eu vou para a direção do ataque dessa vez. Para mim, Deontay Johnson tá sendo assim o cara desse nosso ataque nessas 2 primeiras semanas, né? A gente comentou, teve algumas falhas na semana passada, mas conseguiu, né, o bounce back, voltou bem para aquela partida, foi determinante. Ontem não foi diferente, né? 13 targets nele, 8 recepções, inclusive um touchdown que colocou a gente numa posição muito boa no jogo, passe maravilhoso do Big Ben. E ele tá seguro, né? Ele tá fazendo grandes jogadas, ele tá ajudando a desafogar em momentos muito complicados da partida, ele tá aparecendo muito bem e pra mim ele leva o destaque principalmente do nosso ataque nessa semana, assim, apareceu em momentos cruciais, fez toda a diferença pra gente e a gente tá vendo aí uma grande evolução por parte dele, né? A gente já esperava muito dele desde o draft, foi muito comemorada a escolha dele e tá se mostrando o porquê, especialmente nesses 2 primeiros jogos dessa temporada, tá chamando bastante responsabilidade e tá entregando. Ricardo, você que entre nós é o grande capitão do fã-clube de Deontay Johnson no Steelers. O Antônio Oliveira, ele pergunta, que eu acho que você vai até discordar da pergunta dele, se ele tá abaixo do que a gente esperava ou é normal nesse início de temporada. Deontay Johnson saiu desse jogo com 13 targets, 8 recepções, 92 jardas e 1 touchdown, incluindo uma recepção para 28 jardas. Você acha que ele tá abaixo do esperado? Você acha que ele tá bem? Você tinha até a estatística de divisão de targets entre ele e Juju, não tinha? O Deontay Johnson, ele tá sendo acionado em 32% dos snaps pelo Big Ben, hashtag wide receiver número 1, como a gente já vinha comentando ao longo da off-season, a expectativa é que isso fosse acontecer, isso realmente está acontecendo, e eu concordo com o que o Kaique falou, está sendo um jogador muito divertido de se ver. Obviamente ainda tem alguns pontos de desenvolvimento, teve um fumble na semana passada no retorno de punt. No primeiro handoff que teve o jogo de ontem também soltou a bola. Teve um momento pontual no final do jogo que ele não conseguiu fazer a recepção. Mas eu estou do lado do Deontay Johnson no sentido de que a temporada está começando agora e que ele está sendo o jogador mais acionado pelo Big Ben. Então é o que está mais sujeito também a cometer esses erros. São 33% das vezes que o Big Ben lançou uma bola foi em direção ao Deontay Johnson. Então, algumas pessoas já levantaram algumas preocupações com ele. Eu realmente ainda não fico preocupado. No retorno de punt, ele retornou para touchdown no jogo. Se fosse aquela falta fantasma do Ken Sutton em cima do Nick Vannett, eu nunca vi o Ken Sutton, metade do tamanho do Nick Vannett, conseguir empurrar e derrubar o jogador. Não sei de onde a arbitragem tirou isso, mas tudo bem. E outros lances, o Deontay Johnson também botando os Steelers em boa posição de campo para os retornos de punt. Teve screen com ele, que ele ganhou 16 jardas quebrando tackles em cima da linha de scrimmage, indo-se embora, cortando por toda a linha. Então tá muito divertido pra mim de ver o Deontay Johnson e tá correspondendo às minhas expectativas. Tava procurando aqui, Danilo, o número de targets em cada jogador. Juju de fato é o segundo.
com mais targets na equipe. Depois vem o Washington, naturalmente, o Ebron e o Conner. Esse é o top 5 de targets do Steelers. Só para dar uma noção, Deontay Johnson foi acionado, na semana tem 23 recepções, ele foi acionado em 23 lances e o Juju foi acionado em 14, para você ter uma noção. E uma das coisas que o Big Ben vem fazendo até nesse início de temporada é distribuindo muito bem a bola. Se não me engano, na segunda já foram 9 jogadores diferentes que fizeram recepção. E até antes do jogo começar, na NFL Network, a de Kiko Abala, a repórter da NFL Network, até se conversou com o Big Ben e falou que o Big Ben tá muito feliz e não tem ninguém no time reclamando para ficar recebendo a bola ou cobrando para receber a bola. E aí, a gente já sabe pra quem foi essa indireta, né? Segue o jogo. Só para reforçar aqui, foram 23 passes para Deontay Johnson com 14 recepções. Juju teve 14 passes em sua direção com 13 recepções, tá? Então tem essa leve diferença aí. Deontay Johnson é mais acionado, porém quem tem um aproveitamento melhor de recepções no momento é Juju. Mas também Deontay Johnson tem mais jardas, então o que vale é que os dois estão sendo bem servidos, os dois estão correspondendo num bom nível e, claro, não tem ninguém chorando porque está recebendo pouco passe nessa equipe. Você quer trazer o seu destaque positivo, Ricardo? Posso trazer. Eu queria trazer 2. Se você me permitir, Danilo. Não sei se eu vou estar roubando o destaque positivo do Caio. Comece pelo primeiro e a gente vai progredir. Beleza. Eu falei mal da secundária, falei de alguns nomes, eu não falei desse nome específico da secundária, porque tá jogando muito nessa temporada. Jogou muito na segunda contra o Giants, jogou muito no domingo contra o Broncos, que é o Mike Hilton, um dos 3 melhores nickel corners da NFL. O cara parece estar mais forte nessa temporada, tá um trator, botaram na pressão de novo, em cima do Driscoll, conseguiu sec de novo, 2 partidas consecutivas conseguindo sec, defendendo contra o jogo corrido, tackle numa ilha, ele consegue se sair muito bem, e tem habilidades no mundo do futebol americano que você não consegue ensinar. Pode ser quem for, pode ser o técnico que for nele, mas não é algo que é coachable, como o pessoal fala. A gente lembra do Troy Polamalu fazendo aquelas magias, entrando no meio da linha de scrimmage, pulando em cima de linha ofensiva pra fazer sec e tudo mais. Isso não se ensina. Isso o cara vem de natureza, da vida do cara, a vida toda fazendo isso. E não tem como ensinar uma pessoa a acertar um time de snap. E dadas as devidas proporções, mas o Mike Hilton, turning blitz, ele consegue acertar o time, acho que até mais esse ano do que em anos anteriores, porque a gente tá vendo o desenvolvimento do Mike Hilton na nossa frente. A gente lembra que quando o Mike Hilton começou a fazer isso lá em 2018, 2017, não era uma novidade, na verdade, perdão. Teve jogo do Mike Hilton com 3 sacks contra o Texas e no jogo de Natal em 2017 para 2018. Então, tudo ali era uma novidade. Mike Hilton, ninguém na NFL conhecia. Aí, em 2018, 2019, ficou um pouco mais manjado. Alguns times já começaram a ficar mais atentos e diminuiu. E agora, esse ano, parece que o pessoal esqueceu. As 2 primeiras comissões técnicas não se ligaram muito nisso. E a gente viu o Mike Hilton entrando em blitz várias e várias vezes. Eu até vi uma brincadeira aqui pela timeline do Twitter, se não me engano foi o Alex Kozora, falando que o Mike Hilton pode ser considerado o menor DE da NFL, porque teve um lance que ele foi pra cima do Nick Vannett, o Nick Vannett do dobro do tamanho do Mike Hilton, e o Mike Hilton quase derrubou o Vannett para poder fazer a pressão. O Mike Hilton não tem medo, não. Então, tá jogando muito nessa temporada. Eu queria deixar o destaque positivo para ele. Perfeito. Será um homem muito feliz sendo pago em alguma das 31 franquias da NFL que não se chamam Pittsburgh Steelers, porque o Steelers só vai achar outro jogador pro lugar dele. Caio, destaque positivo? Eu vou deixar o Ricardo falar novamente o segundo destaque positivo dele, que muito provavelmente não é o meu, mas eu sei qual é o segundo destaque positivo dele, então vou deixar o Ricardo aí complementar o comentário dele. Então, por favor, Ricardo. Serei muito breve nesse. Obrigado, Caio, pela oportunidade e pelo palco para poder estar falando sobre o Kevin Dotson. Ele mesmo, eu sabia que era ele.
Maravilhosa estreia do Kevin Dotson, né? Que eu comentei sobre ele antes do jogo lá no Telegram, no nosso terrão, sobre o duelo que ele faria contra o Jurrell Casey, muito provavelmente, e naturalmente estava um pouco preocupado. É o primeiro jogo do Rook, a gente nunca tinha visto o Rook jogar na NFL, então não sabia o que a gente podia esperar, mas eu até tinha comentado no nosso QG no final de semana que eu estava mais preocupado com o Schultz do que com o Dotson, porque tava com uma boa expectativa em torno do Rookie, e para mim, sinceramente, elas foram super correspondidas. O Pro Football Focus até divulgou que ele não cedeu nenhuma pressão o jogo todo. Foram 42 snaps bloqueando. Aí tava falando agora do Big Ben lançando passes e mais passes. E o Dotson não cedeu nenhuma pressão e nem ameaçou também ceder um sack. Eu acredito que o caminho para o Dotson agora é seguir em frente, e se tudo der certo, é uma pena que, obviamente, a posição é do De Castro, a posição não é do Dotson. Quando o De Castro estiver saudável, o De Castro vai voltar ali para a posição de right guard, obviamente. Mas foi até o Caio que comentou sobre esse cenário de OL que seria bom pra gente. Ainda vou realizar o sonho de ver o Villanueva, Dotson, Paulsen, De Castro e o Matt Filer como right tackle, apesar do Schultz ter jogado bem ontem. Passou confiança. O lado direito da OL passou confiança, na verdade, com 2 novos jogadores, com o Dotson e com o Schultz. Então, é isso. O Paulo Leão até pergunta o que é que faz a linha ofensiva dos Steelers, mesmo cheia de desfalques, ainda ser uma das mais seguras da liga. Herdamos do Mike Munchak. O pessoal não desaprendeu a jogar. O Sean Sarrett, pelo menos está mostrando, depois da temporada passada, que de fato ele não teve um bom primeiro ano como técnico da linha ofensiva, mas nesses 2 primeiros jogos diria que ele se performou bem. Dentro do cenário caótico que a gente está enfrentando na posição, com lesões, tendo que já brotar um look sem pré-temporada, a OL está se saindo bem. Então, botaria o crédito no Sean Sarrett, o pupilo do Mike Munchak. Perfeito, gente. Linha ofensiva, Kaique, você quer comentar esse grande desempenho mesmo do Dotson estreando? Foi como o Ricardo falou anteriormente, né? Herança do Munchak, né? Grande parte dessa OL. E eu acho que a continuidade do trabalho do Munchak está sendo muito bem feita, né? Acho que a pessoa que assumiu no lugar dele está conseguindo dar essa sequência. E o Dotson foi, assim, muito elogiado em todos os reports que a gente lê a respeito do jogo, e bom, foi uma ótima escolha pra gente, né? A princípio também muito elogiada e muito bem treinado, acredito. Acho que não caiu ali de paraquedas, não caiu ali no improviso. Tudo bem que é rookie, né? A gente sabe que é complicado um cara novato já entrar assim numa linha ofensiva tão boa e ajudar a manter o nível, mas eu acho que a gente está fazendo um trabalho excepcional com a SOL, né? Desde o draft do De Castro lá atrás, que meus amigos aqui estavam já presentes naquela época, todo mundo tendo vários infartos com essa escolha de draft, que era tudo que a gente precisava na época. A gente viu essa OL sendo montada e acho que isso vai ser, e eu espero, um novo padrão daqui pra frente, que essa nossa OL sempre mantenha esse nível, porque sofremos aí com Chris Kemoatos da vida e companhia. Muito bem, Caio. Se você quiser comentar de linha ofensiva ou trazer o seu destaque positivo, olha essa. Não, a linha ofensiva é elogiar o Sean Sarrett, né? Ele pegou o trabalho do Munchak, não teve um bom primeiro ano também porque alguns jogadores individualmente não estiveram bem no ano passado. E esse ano vem fazendo um trabalho excelente. O Zach Banner muito bem no início dele, infelizmente lesionou. O Chooks mostrou que estava pronto, já mostrou anteriormente, né? No ano passado já tinha jogado, já tinha startado o jogo. Esse ano já vem aí com uma excelente exibição ontem à noite, ou ontem à tarde. O Dawson, um cara que foi draftado com assim, pouca gente sabendo dele, né? Muita gente dando destaque até pro jogador companheiro de posição dele, o right tackle. Ele acabou sendo draftado pelos Steelers e muita gente falando que talvez ele fosse um sleeper ali. Parece que a gente achou um excelente guard e ele teve uma exibição aí excelente, excepcional, não cedeu nenhuma pressão, alinhando com algumas vezes com o Jurrell Casey, que é um excelente defensive lineman. Então, nada, apenas elogios à linha ofensiva dos Steelers, ao Sean Sarrett,
talvez precise melhorar um pouco no jogo corrido, mas eu acho que se a gente for usar o corrida é algo que vai ser corrigido. E meu destaque positivo, eu não vou me alongar muito, seria, já como o pessoal já falou muito bem de todo mundo, concordei demais com o Mike Hilton, concordei demais com o Dodson, concordei demais com tudo que foi falado, né? E aí até sobrou pouca coisa para eu falar, mas eu vou botar 2 jogadores aqui. Um é o Bud Dupree, tá jogando pra caramba, forçou fumble, jogando muito bem, virando um playmaker, um dos líderes de pressão da NFL, é o líder de pressão dos Steelers e é um dos líderes de pressão da NFL, então eu acho que ele vem para realmente uma temporada que vai ser, ano passado já tinha parecido ser um breakout, parece que vem mais forte ainda. Infelizmente vai ganhar um dinheiro na off-season, porque o que ele vem jogando, se ele mantiver o ritmo, essa defesa vai ser muito forte no pass rush contra o jogo corrido, porque ele está sendo um componente muito importante, jogando muito bem. E o segundo grande destaque que eu traria é um cara que está sendo pouco comentado, porque ele não entra tanto em campo, não tem tantos snaps defensivos, mas é o Tyson Alualu, vem fazendo um excelente início de temporada até aqui, jogando muito bem, pressionou bem o quarterback adversário, muito bem contra o jogo corrido. Também é um dos caras que está ali no topo de pressões geradas pela NFL. Então é um cara que tem que ser destacado, porque por muitos anos foi um cara ali backup, um cara que tinha pouquíssimo destaque, mas eu acho que esse ano ele vem assumindo a responsabilidade que era do Hargrave e vem desempenhando muito bem a função do tackle e eventualmente ali de sub package como defensive end, jogando muita bola, pressionando muito o quarterback adversário, jogando, eu diria, até num nível igual ou elevado ao Stephon Tuitt. Isso, o Stephon Tuitt teve 81% dos snaps, Cam Hayward 79% e Tyson Alualu 43%. Até alguns ouvintes, o Eric Andrade e o Vitor Silva, destacaram o desempenho de Alualu e perguntam se não era a hora dele ter até mais participação nessa linha defensiva. Só que aí é o caso de muita boca para alimentar, né, Ricardo? Eu acredito que dentro desses 40-45% dos snaps para o Alualu, o jogo tá numa boa medida. Lembrando que o jogador tem 33 anos já, então para alguém ali no meio da DL, são mais em situações estratégicas, e é bom que a gente tenha ele 100% descansado, inteiro, para dar o máximo naquele snap. Acredito que tá bom assim, e aí a gente talvez veja um pouco mais dele, ele seja um pouco mais exigido, na verdade, em jogos até dentro da própria divisão, jogos contra o Ravens, contra o Bengals, contra o Browns, que tem um bom jogo terrestre, são 6 jogos da temporada, então por enquanto que a gente pode deixar ele um pouco mais poupado, acredito que não há necessidade de já aumentar para 60-70% os snaps do Alualu. Deixa por enquanto assim mesmo, porque está sendo bastante eficiente, ele está entrando pouco, mas quando entra faz o serviço, como já falaram, tá com um dos maiores números de pressão nessa temporada. Perfeito. E aí, Kaique, esse é um ótimo momento para a gente elogiar o sistema de pressão dos Steelers, né? Nessa partida. Eu estou buscando o número de pressões, mas em termos de sack, a gente tem 2 sacks e meio para TJ Watt, 1 sack para Mike Hilton, 1 sack para Alualu, 1 sack para Terrell Edmonds, o sack salvador do jogo, mais 1 para Dupree e meio sack para Cam Hayward, fora QB hits, 4 TJ Watt, 2 para Mike Hilton, 2 Alualu, 1 Terrell Edmonds, 3 para Dupree e 4 para Cam Hayward, e mais 3 QB hits para Stephon Tuitt. Então foi uma tarde muito intranquila para quem quer que fosse o quarterback de Denver. É uma unidade que tá brilhando os olhos no Steelers, né? Demais, Danilo, demais, né? Foram 19 QB hits no total, 7 sacks, pressão de basicamente todos os lados, e acho que a questão são tantas armas, né, nessa defesa, é tanta direção que pode vir essa pressão, que tá complicado dos caras conseguirem defender a gente. TJ Watt, Bud Dupree, aí você tem o Hilton que tá chegando muito bem, você tem o Edmonds que se aproxima da linha, né? Você tem a DL que também abre muito espaço ali e consegue chegar. Então assim, tá funcionando, né? Tá com uma explosão assim incrível. A gente viu ontem o lance que infelizmente ocasionou a lesão do Locke. O Locke sai do saque do TJ Watt que estava no pé dele, cara. Quando ele faz o movimento para sair, ele entra na rota do Bud Dupree que vem sozinho pelo lado esquerdo da linha ofensiva
agressiva, e o Dupree vinha queimando na velocidade. O impacto foi tão forte, né, que acabou pegando o Locke ali no ombro, deu caindo por cima, que lesionou. Então, assim, o pessoal vai ter bastante trabalho para conseguir defender da pressão dessa nossa defesa. E você estava falando dos números, né? A gente está ali com o número de pressão e a efetividade dessa pressão lá em cima, muito disparado, muito acima da média da liga nesse momento, né? A nossa defesa lidera esses números. Você pode até falar do gráfico que a gente estava comentando antes da gravação, mas tá bonito de ver isso, cara. E a cada dia parece que a cada jogo isso só melhora, só evolui. Cada vez mais você vê mais jogadores participando nessa pressão, ali atuante, perto da linha de scrimmage e dando muito trabalho. Só tá de encher os olhos demais isso. O gráfico vem do NFL Next Gen Stats. Eles fazem um sistema de análise de dados mais avançada, e aí eles têm um gráfico que é comum até deles divulgarem, de porcentagem de snaps defensivos que são com blitz e porcentagem desses snaps que geram pressão, aliás, de todos os snaps com pressão. O Steelers lidera a NFL em percentual de pressão, é 45,6%, e olha, ele lidera bastante. O segundo lugar é o Bills, está abaixo de 40%. E ele lidera também por muito em percentual de blitz aplicada. São 57,8% dos snaps de defesa em blitz, contra o segundo lugar que está entre Dolphins e Ravens, que estão abaixo de 50%. Então o Steelers chama muita blitz, isso gera muita pressão e acaba fazendo com que isso talvez explique por que a secundária está sofrendo tanto. Eles estão usando muita gente para ir atrás do quarterback, aí você deixa aquele sistema de cobertura curto, você deixa menos gente para proteger na secundária e acaba cedendo uma outra jogada se a tua pressão não funcionar. O quanto isso é sustentável pra gente em longo prazo, Caio, Ricardo? Olha, você quer dizer no sentido de manter o nível do pass rush em si? Não porque se você aplica muita blitz, você deixa muito a tua secundária desguarnecida. Eventualmente isso vai estourar na secundária. A gente vai encontrar um ataque aéreo muito poderoso e vai estourar. Se isso é sustentável ou não, ou seria melhor começar a aplicar menos blitz e tentar melhorar a pressão com menos gente. Sobre isso, Danilo, pra mim é questão de gameplay. Eu acho que contra um time feito Broncos, fazia sentido chamar muita blitz. Drew Lock é um quarterback jovem, pressionado, tem tendência a cometer erros, esse é o modus operandi da defesa dos Steelers com quarterbacks jovens desde sempre, deixar eles em pânico com muita gente no pescoço para forçar ele a cometer um erro, e assim, em 90% dos casos funciona. Não vai funcionar quando você jogar contra o Patrick Mahomes, contra o Lamar Jackson, que é um cara que é muito liso, consegue se diferenciar bem da pressão ali no scramble, enfim. Na maioria das vezes, um jovem quarterback que está chegando agora na NFL vai sofrer com isso. Funcionou bem, o gameplay era muito bom para o Drew Lock, foi bom para o Daniel Jones e para o jogo terrestre do Giants, né? Não funcionou tanto no segundo tempo, porque, óbvio, tem um time do outro lado. O Broncos fez um excelente trabalho no second half, apesar de que a gente ainda conseguiu números muito bons com blitz ontem, muita pressão. E também o quarterback adversário passou a ser outro, o Steelers precisou aplicar mais blitz, até porque não tinha conhecimento do que ia ser executado no jogo, então vamos com o que a gente tem de básico. E foi uma coisa que falaram, foi que o TJ Watt falou na entrevista, a gente vai aplicar o que foi usado no training camp, e o training camp que foi usado contra o Driscoll. Como a gente não conhecia o Driscoll, a gente toma o nosso estilo de jogo básico, que é blitz, blitz, blitz e blitz. Eu acho que a questão do gameplay é que vai alterar de jogo a jogo, potencialmente pegar um ataque aéreo mais complicado, por exemplo, o Cowboys. Eu acho que a defesa vai ser bem mais conservadora em third down, em situações de passe, vai estar com menos situações de blitz, mas em questão do pass rush em si, eu não vejo porquê de não funcionar, não estando em blitz. Só explicando um pouquinho essa parte, porque o Steelers hoje é o time que mais gera essa pressão com blitz e sem blitz, rushando apenas 4 jogadores na base defense. A gente é a defesa que mais gera pressão nos quarterbacks adversários, pelo menos na semana 1 e 2. Então, assim, se precisar ser conservador e dropar mais jogadores na cobertura, a gente vai manter uma porcentagem de pressão relativamente alta. Se não me engano, é algo em torno de 32% a 35% que a gente está conseguindo com a defesa base rushando o quarterback adversário.
sem blitz, e com blitz esse número está explodindo para 51% dos snaps com pressão. Então é um trabalho muito bem feito, ao meu ver, nesses jogos iniciais de temporada. Acho que pode ser mais balanceado daqui para frente quando a gente pegar ataques mais veteranos, ataques mais maduros em jogo aéreo. Mas para esse tipo de jogos que pegamos no início da temporada, eu acho que foi um gameplay muito bem pensado e muito bem adaptado para os nossos adversários. Perfeito. Inclusive, essa era a minha expectativa para a gente começar essa temporada, que a gente fosse conseguir fazer muito mais pressão com a linha defensiva, com os 4 da frente, e ocasionalmente mandando o Mike Hilton, o Vince Williams, que são jogadores que a gente sabe que tem essa característica de ir atrás do quarterback e bem, mas eu fiquei até assustado com a quantidade de blitz que a gente mandou. Então, daí veio a pergunta se era sustentável. Deixa eu ver aqui se a gente tem perguntas que ainda não foram respondidas da nossa audiência. Enquanto eu tô pesquisando, vocês têm mais algum destaque positivo para levantar? Eu não tenho um destaque positivo, mas é só reforçar, na verdade, o que estavam falando agora há pouco sobre o quão sustentável é a gente mandar blitz constantemente. E, de fato, esse gráfico do Next Gen Stat é uma violência pelo lado do Steelers em como tá mandando pressão e tá sendo correspondida, ainda bem, né? Que a blitz está chegando, pelo menos. Tá bem fora da curva mesmo o Steelers nesse sentido. Mas só que, de fato, como o Caio falou, não vai ser sustentável. Eu até puxei um dado agora que pode estar relacionado diretamente com isso, ou é coincidência, mas aconteceu. Temporada passada, quando o Minkah Fitzpatrick chegou, foram um intervalo de 14 jogos. 14 jogos, já não jogou a primeira e a segunda partida. Chegou na semana 3 contra o 49ers. Em 14 jogos, o Steelers cedeu somente 4 jogadas de mais de 40 jardas com o Minkah Fitzpatrick lá. E a gente terminou a temporada passada com um percentual de blitz na casa dos 38%. Ainda foi dos maiores da NFL, mas não está em 55%, 60%, não lembro agora quanto é que está agora aqui, 57,8%. Estava na minha frente esse número. A gente terminou a temporada passada com 35% de blitz. E esse ano, em 2 jogos, a gente já cedeu 2 jogadas de mais de 40 jardas. Para você ter noção. Já é metade do que a gente cedeu basicamente a temporada passada com o Minkah Fitzpatrick na defesa. Então, tem que ser de fato calculado, não pode se expor tanto assim. E eu acredito que a gente vai encontrar um equilíbrio ao longo da temporada. E aí a gente vai ter que depender mais, como foi na temporada 2019, do Hayward, do TJ Watt e do Tweet. Perfeito. Só perguntar, deixar o que Germano ama fazer as menções honrosas para Juju Smith-Schuster, que continua bastante maduro nas partidas, e Chase Claypool, porque não é todo dia que você tem a maior recepção para touchdown de um jogador de seu país, e no caso dele é o Canadá. Só um comentário, atualmente é o melhor wide receiver canadense da NFL, tá? Já deixando aqui uma alfinetada para vocês sabem quem. E eu queria deixar uma menção honrosa também pro James Conner, fez uma excelente partida ontem, apesar do pouco uso, foi lá no final com excelente corrida, fechou o jogo pra gente, correndo muito bem entre os tackles, quando foi acionado foi muito bem. E precisa ser mais utilizado, precisa ser mais explorado. Perfeito. A primeira pergunta que a gente tem, que ainda não respondemos, é do João Vitor Barros. Como é que funcionam os desafios? Tem uma equipe que ajuda o head coach a tomar essa decisão? Porque ele adora o Tomlin, mas sempre tá perdendo tempo com um desafio errado, Ricardo. Até se falou muito na temporada passada sobre isso, se o Tomlin ia ter ajuda ou se não ia ter ajuda. Toda a equipe da NFL, a gente se imagina que tem alguém por trás para auxiliar nessas decisões. Mas aqui no Steelers, eu realmente não me recordo de cabeça nem o que ficou temporada passada essa questão. Se não me engano, o Tom Bradley, coordenador técnico de secundária, ia ajudar com algo. Não sei se isso foi pra frente. Mas só da gente não ter isso muito claro hoje em Pittsburgh já é um motivo de uma preocupação e, de fato, o Tony é péssimo fazendo desafios. Eu sei que até temporada passada ele tinha total autonomia e era com ele, o que ele via no campo, ele desafiava. Por isso passou 30 anos sem ganhar um desafio. Se mudou isso... Eu também acho que não. Acho que é ele no estômago dele. Eu acho que isso aqui não foi exceção e aí vai ser mais perda de timeout à toa, né? Porque ontem foi claramente a recepção do Noah Fant, que ele desafiou para absolutamente nada e perdeu um timeout dentro do 2-minute warning.
que era preciosíssimo, absolutamente precioso, principalmente porque o Broncos estava vindo com a tentativa de empatar o jogo, desculpa, de virar o jogo, né? Kaique, o @dossierantifa, ele pergunta se o Special Teams cresceu de produção ou se são apenas alguns lances isolados. Olha, ao que a gente pôde observar, houve uma grande melhora do primeiro jogo para esse segundo, né? A gente teve aí, e já citado anteriormente por vocês, mas agora num outro espectro, o Chase Claypool fez parte do Special Teams ontem e teve ali uma boa presença, fez boas jogadas, era o cara que estava chegando primeiro onde estava a bola, né? Usou muita sua velocidade ali, e o Special Teams ele foi muito elogiado também nos Game Reports, nas notas e tudo mais, levou notas muito altas, então, no geral, houve uma melhora sim do Special Teams, não é nada muito isolado não. Vamos torcer para que permaneça dessa forma na sequência. Caio, Fabiano Mossato pergunta o que é que a gente está achando dos nossos tight ends. Estão sendo até pouco aproveitados, na opinião dele, se a gente concorda e se como pode ser aproveitado melhor. Hoje, um amigo até conhecido daqui de vocês, Pedro Natalino, chegou para comentar comigo em outro grupo que finalmente vai cair o mito de que Big Ben adora lançar para tight ends. E eu acho que esse mito aí vai cair. Eu acho que ele só gostava de lançar para o Heath Miller porque era um grande amigo dele, era um grande tight end, um excelente tight end. E era isso mesmo, porque Eric Ebron é uma das melhores armas de posição de tight end que você pode pedir para ter na liga. E assim, eu tô achando a produção dele tá boa porque ele tá recebendo de target, mas o uso dele não tá sendo proveitoso, né, ao meu ver. A gente tá usando ele muito como um bloqueador, que não é o forte dele. A gente já viu, parou para analisar um pouquinho os snaps do jogo dele contra o Giants, ele sendo destruído no jogo de bloqueios ali no jogo corrido. O Vance McDonald é muito melhor do que ele nesse aspecto de ser um bloqueador, de se tornar um cara ali para abrir espaço para os nossos running backs. E o Vance McDonald não, assim, é um cara que eu gosto porque ele é um cara muito seguro, mas assim, ele não é um excelente pass catcher. Ele tem mãos seguras, mas ele não é aquele cara de yak, ele não é mais tão rápido, tão ágil quanto ele era até quando ele chegou nos Steelers para conseguir separação em rota. Ele é um target grande, com mãos bem confiáveis, aparentemente, pelo menos até agora as mãos deles têm sido confiáveis com o Big Ben, mas nunca tem grande ganho de jardas por recepção, mais por IAC mesmo, mais na força, na trombando, exceto aquele touchdown dele contra o Bucks, né? Ali parece que foi um lance muito atípico, mas eu acho que a gente tá usando mal os tight ends em todos os aspectos, no final das contas, porque a gente nem tá usando tanto no jogo aéreo, tem uma excelente arma no Ebron, e não tá sendo utilizado no jogo corrido, porque o jogo corrido até aqui tá inexistente, então tá mais sendo decoy ali, talvez no meio do campo, mas nem isso eu tô vendo muito uso dos wide receivers e os tight ends ali, até em two tight end set, eu não parei para analisar os números de formação de personal com 2 tight ends no campo, como é que a gente tá utilizando o Ebron e o Vance McDonald, mas só pelo fato de eles não estarem aparecendo tanto no jogo aéreo, principalmente o Ebron, quanto a gente esperava, e o jogo corrido não tá sendo bem aproveitado, com os tight ends em campo, mostra que a gente está utilizando muito mal os tight ends, e que isso pode mudar se a gente implementar um bom jogo corrido e se aproveitar dos play actions. O Eric Ebron tem uma possibilidade enorme de ser letal nos play actions, se a gente souber usar nosso jogo terrestre. Isso só em termos de targets e recepções. Vance McDonald tem 4 targets, 2 recepções para 6 jardas. Inclusive, as estatísticas dele são rigorosamente iguais, tá? Os 2 jogos são 2 targets, 1 recepção, 3 jardas. Isso é bizarro. O Eric Ebron tem 7 targets, 4 recepções para 61 jardas, e no último jogo foram 77% do Ebron presente no ataque para 55% do McDonald. Então tem um leve privilégio aí para o recém-chegado. Kaique, o Rafa Milton pergunta o que é que a gente acha da temporada do Juju e se está jogando como slot receiver é um demérito do jogador. De forma alguma. Acho que a gente tem que explorar ali o que é o melhor do jogador. Ele vem se mostrando excepcional nessa função, e a temporada
dele vem sendo muito boa, também extremamente elogiado nos reports, né, em outras análises, e maduro. Essa é a palavra para definir essa temporada dele até aqui. Claro, ainda temos 2 semanas apenas, mas virou, como diz o pessoal, virou o adulto Juju. A gente está vendo ele seguro em campo, com recepções muito importantes, momentos importantes. Ontem, por exemplo, o lance que marcou, né, foi aquela recepção que ele conseguiu ali o stiff arm no defensor dos Broncos para poder avançar, conquistar uma first down. Então, de forma alguma, ele na slot é um demérito, e eu acho que todo mundo aqui pode concordar, e grande parte da torcida, que se ele seguir com essa segurança, com essa evolução mesmo nessa posição, vai estar todo mundo feliz, porque vai se tornando cada vez mais um alvo de confiança, né? A gente sabe que o Juju passou por um período complicado na temporada passada, na temporada retrasada teve aquele fumble, né, lamentável diante dos Saints, que definiu aí meio que o nosso futuro no final da temporada. Isso são coisas que abalam demais a confiança de um jogador, e você pode simplesmente acabar com uma carreira ali. O cara não recuperar a confiança dele para jogar, ele vai continuar dropando bola fácil, ele vai continuar perdendo a posse de bola, e é muito bom poder ver que o Juju parece ter conseguido deixar tudo isso para trás e tocar sua carreira para frente, né? Evoluir e ser aquele Juju importante que ele foi pra gente na sua primeira temporada. Perfeito, Ricardo. Essa é a última pergunta que a gente tem aqui, e vou juntar, na verdade são 2 perguntas, entre Gabriel Cerqueira e o nosso Jay Brickashaw Dantas. O Dantas, ele pergunta se a gente pode dividir as críticas até e elogios, os 2 juntos, tudo que está relacionado ao plano de jogo de ataque para Randy Fichtner e Ben Roethlisberger, já que eles são tão próximos, e o Gabriel Cerqueira se a ausência da dominância do ataque enquanto a gente estava em vantagem foi um fator para o desespero que a gente precisou passar. Eu acredito que essa questão de Randy Fichtner e Big Ben tenha ficado lá em 2018 de serem um só. Eu sei que são muito amigos, mas quando a gente viu o ataque temporada passada, dadas as limitações, obviamente, não mudou muita coisa, e a variável Randy Fichtner permaneceu nessa equação. Então, eu boto tudo na conta do Fichtner mesmo. E o Big Ben nunca... O Big Ben ama... A gente fala que o Big Ben ama estar lançando 40 passes no jogo. Ele não reclama nem um pouco disso. Ele não vai falar nada, ele vai ficar calado. A gente sabe que o Big Ben é muito gunslinger, gosta de lançar a bola, tava morrendo de saudade de lançar uma interceptação feita que lançou ontem. Ele pede desculpa depois do jogo e tudo mais, mas ele ama fazer aquilo. É a cara do Big Ben. Então eu botaria na 100% no Randy Fichtner. Pra mim já meio que acabou essa união Roethlisberger e Randy Fichtner, mas que a gente saiba que exista, mas é Randy Fichtner que não sabe chamar jogadas, não tem um time certo para chamar uma corrida, para chamar um passe, para inovar um pouco no playbook. Então boto tudo 100% nele. E sim, o ataque, como a gente falou ao longo do episódio, foi um grande responsável pelo aperto que a gente passou na partida. 16 jogadas de passe consecutiva, ganhando por 2 posses de bola. Isso aí é um trabalho para a honestidade da NFL. Eu não vou procurar isso, vai dar muito trabalho. Eu quero ver qual time na história da NFL ganhando por 2 posses de bola lançou 16 vezes consecutivas. Duvido que tenha algum. Perfeito, então passamos por basicamente tudo que aconteceu nesse jogo, passamos pelas perguntas da audiência, a gente vai fechar com as considerações finais, e eu queria acrescentar uma dose aqui, que é também uma pergunta do nosso ouvinte, tá? Deixa eu começar com você, Kaique. Obrigado pela presença em mais um programa. E Felipe Alvernaz pergunta por que o Steelers faz isso com o torcedor. Boa noite. Olha, Felipe, a gente aqui temos pessoas que torcem há 12 anos, 10 anos, por aí vai, tem gente mais antiga que a gente. Não chegamos a uma conclusão dessa resposta até hoje. E lamento, mas não vai ser hoje que a gente vai chegar. É isso, obrigado por mais um programa, Kaique. Caio Melo, por que, Caio? Por que a gente tem que sofrer isso? Ai, é sofrimento demais pra ganhar o jogo. Não sei, velho, não sei. É gameplay equivocado, é erro de coaching. Eu acho que a maioria das partidas que a gente sofre pra ganhar ou até perde quando tinha uma vantagem é por problema de coaching de gameplay. É o Randy Fichtner que fez um gameplay ruim, é o Keith Butler que simplesmente esqueceu de botar um double coverage num tight end adversário. Enfim, esses motivos que acontecem há anos e anos, e a gente meio que fica até acostumado, às vezes até anestesiado a acontecer esses mesmos erros e não conseguir corrigi-los. É isso, muito obrigado por mais um programa, Caio. Ricardo, vamos fechar suas despedidas e suas considerações de sofrimento.
O Caio falou que fica anestesiado, ele pode ficar, eu não fico não. Todo jogo eu fico desesperado como se fosse o primeiro. Subindo cheiro de merda, que a qualquer momento vai espalhar. Eu só lembro do meme, meme de Ricardo com a mão na cabeça. Jurei. A gente vai perder, não é hoje, vai dar merda, não vai dar merda, não fica anestesiado, não. O Kaique falou, já tem alguns anos que a gente tá nessa caminhada de Steelers, mas até hoje parece que é o primeiro jogo que eu tô passando, sofrendo com esse time, e eu não faço a menor ideia porque é o Steelers, não sei se é porque a gente vive esse time, aí a gente é muito intenso, não sei, não existe uma explicação. O que eu costumo sempre falar quando tem um momento desse é que eu odeio amar torcer pelo Steelers por essa desgraça que ainda vai me matar um dia numa dessas aventuras dominicais, essa montanha russa que é torcer pelo Steelers, mas agora a gente dá risada e tudo mais, a gente gosta. E na hora do jogo tá com vocês no Twitter é muito divertido, a gente tá sofrendo junto, tá todo mundo no mesmo barco, então isso acaba deixando a experiência um pouco mais legal. Você precisa, é isso mesmo. É isso, gente. Essa é a vida de torcedor. Se você é novo nesse rodeio, vai se acostumando, porque paz, bicho, dificilmente você vai ter. Se você chegou nessa temporada ao Pittsburgh Steelers, você ainda não viu nem o desespero do trap game, que vai acontecer. Isso deixa anotado aí, você vai saber que algum jogo bizarro a gente vai perder. Então, se prepara. Deixar pra vocês os recados tradicionais. A gente volta ainda essa semana falando com um episódio de pré-jogo, tá? A nossa próxima partida é contra o Houston Texans. A gente pede para que vocês sigam as redes sociais do Black Yellow, o Twitter, o Instagram e o grupo do Telegram, @BlackYellowBR, tá? Essa ótima cobertura que o Ricardo, a Melina, o Zé tem feito para acompanhar o Pittsburgh Steelers. Reforçar mais ainda que vocês sigam o grupo do Telegram, assina lá. É um canal onde você vai receber todas as notícias e tem trechos de áudio exclusivos que estão saindo por lá. É basicamente um reporte diário do que está acontecendo com os Steelers. Está saindo por lá, então, por favor, não deixem de aproveitar essa qualidade de conteúdo. Se vocês gostam desse podcast, a qualidade continua inteira lá no nosso grupo no Telegram. A gente se vê no próximo programa. Um enorme abraço para todos vocês nessa campanha 2-0 que acabamos de iniciar. Até a próxima. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Hey there, it is Ryan Seacrest with you. Do you want to make this summer unforgettable? Join me at Chumba Casino. It's this summer's hottest online destination. They are rolling out the red carpet with an amazing welcome offer just for you. So don't wait. Dive in now and play hundreds of social casino games for free. Your chance to redeem real prizes is just a spin away. Care to join me? Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.